Olá pessoal, esse é um vídeo rápido tratando aqui do nosso trabalho TR1, que é sobre um pré-amplificador com controle de tonalidade. Eu vou dar alguns passos possíveis para a solução, algumas simplificações que a gente pode estar fazendo e algumas técnicas que a gente pode empregar na solução que vão facilitar um pouco a nossa vida. Então a gente começa aqui mostrando o circuito original do trabalho, né? É esse circuito aqui que a gente tem duas redes, uma responsável pelo controle de graves e outra responsável pelo controle de agudos, e cada uma delas aqui vai ter um potenciômetro que serve para regular o ganho que o amplificador vai dar em cada uma dessas faixas de frequência. O que eu resolvi fazer na minha forma de solução é tentar converter essas duas redes de agudos e graves em um circuito equivalente mais simplificado. Nesse caso aqui, um circuito que tem duas redes do tipo T, ou Y, ou estrela, né? É a mesma coisa. A gente tem essa ligação das impedâncias aqui em formato de T. E aí a gente tem duas redes T, uma para o agudo e outra para o grave. Isso vai reduzir o nosso problema para somente dois nós, o nó VG, referente à rede de graves, e o nó VA, referente à rede de agudos. Então, dessa forma, o sistema que eu tenho que resolver na análise nodal é bastante simples. Eu reduzo em dois nós o sistema total. Outra simplificação que eu estou fazendo aqui é a de considerar o capacitor de entrada CI igual a infinito, já que a função dele aqui é só para limitar o ganho em baixas frequências, abaixo da qual a rede de graves está atuando, ou seja, para bloquear as componentes de corrente contínua, já que é um amplificador de áudio. Então a gente pode considerar que a impedância 1 sobre SCI do capacitor CI ela é igual a zero. E aí eu consigo aqui resolver esse circuito de uma forma bastante simplificada, igual a gente vai ver. Bom, como eu posso então encontrar quais são as impedâncias aqui associadas a cada uma dessas redes? Então vejam que eu chamei de Z1G, Z2G e Z3G, as impedâncias associadas à rede de graves, e Z1A, Z2A e Z3A, as impedâncias associadas à rede de agudos. A gente precisa encontrar expressões em função dos componentes do circuito para essas três impedâncias de cada rede. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é um modelo equivalente para os potenciômetros, que é algo que eu já citei antes. Então a gente tem esse elemento aqui de três terminais, que é o potenciômetro, e a gente precisa de um modelo equivalente para circuitos, né, dada a posição que esse potenciômetro está aqui. Então a proposta que eu faço é da gente dividir o potenciômetro então nas duas resistências que ficam de cada lado do ponteiro. E aí eu vou usar essa variável x aqui para indicar a posição desse ponteiro. Então eu tenho Rpot vezes x à esquerda do ponteiro e Rpot vezes 1 menos x à direita do ponteiro. Então eu estou criando essa variável x que me dá a posição do ponteiro e ela vai ser compreendida entre 0 e 1. Ou seja, se x é igual a 0, eu tenho o meu potenciômetro todo à esquerda, quer dizer que a resistência do potenciômetro vai estar toda à direita do ponteiro. E se x é igual a 1, eu tenho o meu potenciômetro todo à direita, ou seja, eu tenho toda a resistência do potenciômetro à esquerda do ponteiro. Então essa forma de modelar o potenciômetro aqui vai ser bastante útil. Então basicamente o que a gente está fazendo pode ser visto aqui nessa animação. A gente tem um potenciômetro rotatório e a posição dele está sendo girada toda sentido horário ou todo sentido anti-horário. E quando a gente gira ele todo sentido horário, a gente está botando toda a resistência à esquerda do ponteiro. Quando a gente gira ele todo sentido anti-horário, a gente está botando toda a resistência à direita do ponteiro. E qualquer ponto intermediário, a gente vai ter aqui uma relação entre a resistência total e a posição do ponteiro. Então essa animação aqui é bastante útil para mostrar o que a gente está fazendo nessa modelagem em função dessa variável x que a gente criou. Bom, começar analisando aqui primeiro a rede de agudos. Então a gente está avaliando essa rede aqui e quer transformar ela nessa rede de três impedâncias, Z1A, Z2A e Z3A, no formato T. Aqui é bastante direto porque não tem muita complicação, a estrutura já está no formato T. Fica fácil da gente mostrar que as impedâncias vão ser essas, né? O Z1A vai ser o R1A mais o R2A vezes o XA, então função da posição do potenciômetro. O Z2A vai ser R1A mais R2A vezes 1 menos XA, e o Z3A vai ser 1 sobre SCA, que é a impedância do capacitor CA. Então aqui é bastante fácil, a gente tem o Z1A e Z2A em função da posição do potenciômetro, e o Z3A não é função da posição do potenciômetro, mas é uma impedância complexa. Lembrando sempre que a gente está fazendo análise no domínio da frequência aqui direto, onde o S eu vou substituir por Jω quando eu quiser fazer análise da função de transferência, para obter resposta em frequência. Então a rede de agudos é bastante direta, porque ela já está no formato T. Agora a gente pode olhar a rede de graves, né? Porque a rede de graves, quando a gente extrai ela aqui e compara com o que a gente quer obter, que é a rede em T, Z1G, Z2G e Z3G, não é direto que a gente consegue fazer igual a gente fez na rede de agudos. Então quando eu extraio essa rede lá do circuito, eu vejo essa configuração que não consigo direto passar ela para uma rede T. Né? Uma conexão que a gente pode ver aqui do capacitor CG com o potenciômetro
já no modelo do potenciômetro, uma conexão em delta, ou em π, né? A gente pode chamar de uma coisa ou outra. E o que eu quero é poder transformar essa conexão, π, nesse formato T, onde aí sim eu consigo associar as demais resistências R1G de cada lado e ao RG que sai aqui do terminal C, para obter uma rede de graves no formato que eu quero analisar o meu circuito de forma genérica lá no final. Então a proposta que eu faço aqui seria de transformar essa rede delta ou π em uma rede Y ou T ou estrela. E para isso eu posso usar a transformação delta estrela que todo mundo conhece, para essa combinação aqui do CG com o potenciômetro. Então, de novo, aqui é um pouco mais complexo, porque a rede não está explicitamente como uma rede T, mas a gente vai usar o artifício já conhecido da transformação de impedância, delta estrela ou delta Y, ou π para T, para a gente obter as impedâncias aqui que eu chamei de ZA, ZB e ZC, que são parte das impedâncias Z1G, Z2G e Z3G. Então esse primeiro passo que eu tenho que fazer aqui, vamos detalhar. Então eu vou aplicar a transformação ΔY na rede de graves que está explícita aqui. Então essa rede, estou redesenhando ela aqui, nesse formato π, e a gente sabe lá qual é o equacionamento que a gente tem que fazer para a transformação delta estrela. Quem não lembra, essa transformada é bastante simples de fazer, A impedância do ramo de interesse vai ser sempre aqui o produto das impedâncias adjacentes dividida pelo somatório das três impedâncias lá do circuito delta ou circuito π equivalente. Então vamos escrever aqui essas três impedâncias ZA, ZB e ZC equivalentes no âmbito da transformação delta estrela. Então se a gente escreve, a gente obtém isso daqui, O ZA, de novo, é o produto das impedâncias adjacentes, que no caso aqui R2GXG vezes 1 sobre SCG, dividido pelo somatório das três. Mesma coisa para o ZB, no caso vai ser o produto de 1 sobre SCG vezes R2G, que multiplica 1 menos XG, sobre o somatório. E mesma coisa se aplica ao ZC, que aqui no caso vai estar multiplicando as duas resistências do potenciômetro no numerador. E a gente pode simplificar essas expressões aqui fazendo o seguinte artifício: se eu multiplicar por SCG em cima e embaixo de cada uma dessas três impedâncias. Aí eu vou chegar nessas expressões aqui que ficam um pouco mais compactas. E a gente consegue ver agora que eu converti então essa rede π numa rede T, ou Y, Converti o delta em Y. E aí sim, agora eu consigo associar ZA, ZB e ZC dentro daquelas impedâncias que eu quero encontrar na minha rede T do circuito total. Então o circuito total com essas impedâncias inseridas vai ser isso daqui. Então a nossa conexão em Y, ou em T, ou em estrela, permite que a gente agora chegue nas impedâncias que eu quero utilizar na minha solução final. Então agora eu tenho a possibilidade de olhar para essa rede de graves equivalente no formato T e escrever quais são essas impedâncias, A sequência dos passos aqui que a gente fez na transformação é o seguinte: primeiro eu encontrei o Y ou T equivalente pela transformada ΔY. Depois eu associei esse Y equivalente lá na rede originais de graves, que tem essas resistências R1G de cada lado e o RG saindo aqui do ponto central. Terceira coisa, agora eu posso escrever Z1G, Z2G e Z3G do modelo T que a gente deseja e usar na solução para depois eu encontrar a função de transferência inspecionando aqui esse circuito modificado. Inspecionando o circuito fica fácil a gente ver que as impedâncias que a gente vai encontrar da nossa rede T equivalente são as seguintes. O Z1G é a associação do R1G do lado esquerdo do potenciômetro mais o ZA que a gente encontrou da transformação. O Z2G é o R1G à direita do potenciômetro mais o ZB que a gente encontrou na transformação. E o Z3G vai ser o RG que está saindo do ponto central ali, em direção à porta inversora do operacional, associado à impedância ZC, que a gente também encontrou da transformação. Então lembrando que a transformação aqui, ela serviu para eu trocar essa associação do capacitor CG com o potenciômetro R2G para três impedâncias, ZA, ZB e ZC. E quando eu boto isso no circuito de novo, eu consigo escrever essas três impedâncias Z1G, Z2G e Z3G no formato do circuito que eu quero analisar. Então não se esqueçam que tem outras resistências associadas ao circuito, A gente não tem só as impedâncias ZA, ZB e ZC igual às impedâncias Z1G, Z2G e Z3G. A gente tem que associar essas resistências que estão aqui do lado de fora, digamos assim, da transformação que a gente fez. Então nesse ponto agora a gente encontrou as duas redes T que a gente queria avaliar. E agora a gente pode realmente lançar aqui mão da análise nodal. A gente só tem dois nós desconhecidos, o VA e o VG, associado a cada uma dessas duas redes aqui. E a gente tem que lembrar as condições impostas pelo operacional quando a gente tem análise em malha fechada com realimentação negativa, que é o seguinte: a tensão das portas inversora e não inversora vão ser iguais, que nesse caso vai ser 0 volts, já que a gente tem a porta não inversora aterrada, e as correntes que entram no operacional são nulas. Então a gente tem que aplicar essas duas condições.
A análise nodal aqui fica extremamente simples, exatamente por causa das transformações que a gente fez e da forma como a gente conseguiu chegar nesse equivalente de duas redes T simplesmente. Lembrando de novo que eu estou fazendo a análise no domínio da frequência, então eu estou usando o artifício das impedâncias. Então tudo em função de S aqui. Então vamos escrever os dois nós. Então primeiro, referente à rede de graves, eu tenho essa equação. VI menos VG sobre Z1G é a corrente que sai do nó VI e vai até o nó VG, e ela tem que ser igual às duas correntes que saem do nó VG, né? Que no caso é VG menos VO sobre Z2G, que vai em direção à saída do operacional, e VG sobre Z3G, que vai em direção à porta inversora do operacional. Então essa é a equação do nó VG. Para o nó VA eu tenho algo muito parecido, né? O que muda aqui é só o nome das variáveis e as impedâncias envolvidas, mas é por isso que eu fiz a análise na forma de duas redes T, que as equações ficam exatamente simétricas e equivalentes. Então, de novo, eu tenho VI menos VA sobre Z1A, que é a corrente que entra do nó de entrada VI até o nó VA, e aí saem duas correntes do nó VA, que é VA menos VO sobre Z2A e VA sobre Z3A. Então, as duas equações são muito similares, né? O formato é o mesmo, exatamente da forma como eu estou analisando, duas redes T. E aqui as condições impostas pelo operacional me ditam que as correntes que descem dos nós VA e VG, quando elas chegam na porta inversora do operacional, elas têm que ser somadas igual a zero. Ou seja, eu consigo aqui escrever o VG em função do VA ou o VA em função do VG, dependendo do que eu quiser fazer na minha análise de agora em diante. Nesse caso aqui eu escrevi que VG vai ser igual a menos Z3G sobre Z3A vezes VA. Então o operacional elimina esse nó para a gente aqui por essas condições. Então a gente pode evoluir nessas equações aqui agora, manipulando elas algebricamente. Então eu proponho, por exemplo, essa manipulação onde eu deixo o VG que multiplica esse somatório de inversos de impedância, né? Um somatório de inversos de impedância é uma admitância. Então eu estou chamando essa admitância aqui 1 sobre Z1G mais 1 sobre Z2G mais 1 sobre Z3G de YG. Isso multiplica o VG. Algo similar acontece na equação para o nó VA, né? A gente tem aqui uma admitância que eu chamei de YA, que é o somatório das três impedâncias inversas aqui. A gente pode continuar evoluindo nesse equacionamento, né? Substituindo aqui essas admitâncias que eu declarei. E aí eu tenho equações bem simples aqui para o nó VG e para o nó VA. Então, essa simplificação que a gente fez de duas redes T retornou para a gente só dois nós. Então, isso facilita bastante na solução, porque agora eu posso sair substituindo uma equação na outra. Eu vou pegar, por exemplo, a equação do nó VA e escrever o VA em função das demais variáveis. Então, né, se eu pego essa equação aqui, eu consigo isolar o VA nela e vai dar 1 sobre YA que multiplica VI sobre Z1A mais VO sobre Z2A. Eu posso pegar a condição imposta pelo operacional, que me permitiu achar uma equação para o VG, e substituir o VA aqui. E aí eu vou ter o VG em função só do VI e do VO, que são as variáveis que eu estou interessado na função de transferência. E aí se eu pego agora essas duas equações combinadas e jogo na primeira equação do nó VG, eu vou encontrar uma expressão que só tem VI e VO. E essa expressão, quando eu isolar o VO de um lado e o VI do outro, vai me permitir encontrar a função de transferência do circuito. De novo, em função de todas essas impedâncias, admitâncias que a gente já calculou aqui na nossa análise prévia de simplificar o máximo possível as redes que a gente está avaliando de impedâncias. Então, tudo que tem que ser feito agora é o algebrismo para eu isolar as variáveis e encontrar a função de transferência, que nesse caso vai ser função de S, né, a nossa frequência complexa, mas também da posição dos dois potenciômetros, XG e XA, que aparecem lá naquelas impedâncias que a gente estava avaliando, né, para as duas redes de agudo e de graves. E aí sim eu vou chegar então nessa função de transferência para o circuito que a gente está analisando, com a única simplificação de que eu estou falando que o CI é igual a infinito. Então não estou considerando o efeito do CI no circuito. Bom, uma vez solucionado lá a função de transferência, encontrado as impedâncias em função dos componentes do circuito, eu vou mostrar que a solução bate exatamente com o que a simulação vai dar para a gente também. Então aqui no caso eu resolvi usar o SMath Studio, poderia ser feito no Octave, poderia ser feito em outro programa de análise matemática. Eu usei esse daqui rapidamente só porque fica graficamente fácil de ver as expressões que a gente encontrou lá e mostramos na solução analítica. Então eu joguei aqui os valores das resistências e das capacitâncias empregadas no circuito original, R1G, R2G, CG, RG para a rede de graves, né, e o valor do potenciômetro, R1A, R2A e CA para a rede de agudos, né, com o respectivo valor do potenciômetro aqui total também. As impedâncias que a gente achou para cada uma das redes T equivalente, né, o Z1A, o Z2A e o Z3A, em função da variável que seja relevante, né, aqui no caso o Z1A e o Z2A em função da posição do potenciômetro XA, e o Z3A é simplesmente função da frequência complexa S. As impedâncias da nossa transformação delta estrela, que eu chamei de ZA, ZB e ZC, estão dadas aqui também, de acordo com o que a gente tinha encontrado lá.
Então, nesse caso, as três são função tanto da frequência complexa S quanto da posição do potenciômetro de graves XG. E, por consequência, a gente tem as três impedâncias Z1G, Z2G e Z3G, que são associadas à rede T equivalente da rede de graves, né? Então, função aqui do ZA, do ZB e do ZC, além dos outros componentes que estão externos à transformação, igual a gente mostrou lá. As admitâncias que eu criei durante a solução, né, que é o somatório das três impedâncias inversas aqui, de cada uma das redes, também estão escritas, né, porque elas facilitam a nossa solução, a nossa análise, elas compactam um pouco a equação, igual a gente viu. Então, elas estão escritas aqui também. Elas vão ser função, de novo, cada uma aqui respectiva, da frequência complexa S e da respectiva posição do potenciômetro. Então, YG vai ser função também do XG e o YA vai ser função também do XA. E, por fim, eu encontrei a função de transferência aqui, que eu espero que vocês também tenham chegado aqui à função de transferência. Então, dada a função de transferência que eu encontrei, então eu criei a função FDB, que vai me dar já em decibéis em função da frequência em hertz, né? Então, 20 log na base 10 de f de j ômega, e aí a função vai ser de xg e de xa, ou seja, da posição dos potenciômetros aqui. E aí eu vou plotar para 4 situações, né? Quando eu tenho máximo grave, máximo agudo e mínimo agudo. Quando os dois potenciômetros estiverem na posição central, a gente não tem nem ganho, nem atenuação em cada uma dessas faixas de frequência. E aí, pessoal, os gráficos que vão retornar nessas 4 situações estão dados aqui, né? Então eu tenho o gráfico azul para quando eu tenho o meu potenciômetro no mínimo de grave, ou seja, nesse caso significa xg igual a 1, e aí a gente tem essa atenuação na faixa de graves, e eu calculei também qual é o valor desse patamar de ganho, no caso aqui vai ser menos 19 dB mais ou menos, e quando eu tenho o xg igual a 0, eu tenho um ganho nos graves, né? Eu tenho o máximo ganho nos graves, que no caso aqui é a curva vermelha, e a gente vê que ele vai dar mais 19 mais ou menos dB de ganho na faixa de graves. Os outros dois gráficos são para quando eu vario o XA, ou seja, o potenciômetro da rede de agudos, né, a posição dele. E aí eu tenho um gráfico aqui, que é o gráfico verde, que é quando eu estou dando atenuação na faixa de agudos, então XA igual a 1 nesse caso, e o gráfico rosa, que é quando eu dou ganho na faixa de agudos, que é o XA igual a 0 nesse caso. E aí a gente tem aqui também calculado os patamares de ganho, que vai ser mais 25 ou menos 25 dB, dependendo da posição do potenciômetro aqui. Vou mostrar agora na simulação. Então, pessoal, aqui eu estou no LT Spice, onde eu já montei o circuito de simulação, já com os equivalentes dos potenciômetros respectivos, e eu vou fazer uma varredura do parâmetro da posição do potenciômetro para poder simular em várias situações. Então, primeiro aqui eu estou simulando a variação na rede de agudos. Então, eu estou deixando os potenciômetros da rede de grave em valores fixos, né? Igual como se ele estivesse na posição central. Então, é metade da resistência para cada lado. Por isso que eu estou multiplicando aqui o R2G vezes meio nas duas resistências associadas aqui a esse equivalente do potenciômetro. Observem que também eu estou fazendo C igual a infinito, né? Para ficar o mais próximo possível da solução analítica que a gente fez, né? Ficar realista, fica fácil de comparar. Então, C igual a infinito é simplesmente substituir por um curto aqui na análise. E eu estou fazendo uma análise no domínio da frequência. Vou fazer uma varredura desde 1 Hz até 1 MHz. Outra coisa que eu fiz também para ficar bastante parecido com a análise teórica é que esse amplificador operacional eu botei ele com parâmetros mais altos possíveis para emular um operacional ideal. Então eu botei um ganho em malha aberta de 100 MB, né, 100 milhões, e uma frequência de cruzamento de ganho de 1000 MB. Então, assim, é como se ele fosse um operacional ideal. Ele não tem limitação de banda nem limitação de ganho, dentro da faixa que eu estou analisando aqui de frequências, né? E eu botei um step aqui para eu poder variar a posição do potenciômetro desde todo à esquerda, que seria x próximo de 0, né? Botei 0.001, até o x todo à direita, que seria próximo de 1, né? 0.999. Eu não botei nem 0 nem 1, porque senão ele vai assumir que uma das resistências é 0 aqui, né? Então vai dar um problema de simulação. Ele não pode simular com resistência igual a 0. Então estou botando bem próximo de 1, bem próximo de 0, nos dois extremos. E estou botando um ponto adicional que seria o meio, né? Que é a posição central do potenciômetro. Então primeiro eu vou simular para variação no potenciômetro de agudos. E a gente vê aqui a variável de saída que eu estou avaliando, no caso é o VO, né? A gente vê os dois extremos da posição do potenciômetro R2A, né? Então dando ganho, né, próximo de 25 dB igual a gente calculou, ou dando uma atenuação próximo de menos 25 dB igual a gente também calculou. Agora observem que eu modifiquei o circuito. Agora eu vou fazer a mesma variação de resistência em relação agora ao potenciômetro dos graves, né? E a simulação é basicamente a mesma, eu só mudei qual é a variável que eu estou varrendo aqui pelo X, né? Então, no caso aqui, é o potenciômetro associado à rede de graves.
E aí, quando eu simulo esse caso, a gente obtém a resposta de atenuação ou de ganho para a faixa de graves. E, de novo, a gente vê que os valores aqui são bem similares ao que a gente avaliou na análise teórica. Bom, então é isso que eu tinha para mostrar, pessoal. A correspondência entre o que a gente fez de análise teórica e análise de simulação, através dessa forma simplificada de analisar o circuito, né, que envolve essas conversões de impedância e análise de um equivalente que é muito mais simples de avaliar do que o circuito original, apesar de ser completamente equivalente, desde que a gente faça aqui as conversões de impedância que eu fui mostrando na medida do necessário. Então, espero que isso tenha ajudado na solução do problema e até a próxima.